A pergunta que mais derruba essa história não é sobre madeira nem sobre água, é sobre espaço. Porque na hora que você fala Arca de Noé, a imagem que vem na cabeça de muita gente é quase automática, um navio pequeno com milhões de animais. Impossível. Só que essa imagem quase nunca vem do texto. Ela vem de desenho animado. E hoje a gente vai fazer o que a maioria não faz. Voltar para o texto e perguntar com calma. Como caberiam os animais na arca? E o que Gênesis realmente diz? Antes disso, bem-vindo ao episódio 3 da nossa série Arca de Noé. No episódio 1 a gente entrou no detalhe da construção. No episódio 2 a gente encarou a pergunta difícil. O dilúvio foi global ou regional? Agora, no episódio 3 vem a questão logística que vira munição em discussão e muitas vezes vira motivo de descrença. Cabia mesmo. E eu já te aviso. Esse episódio não é para forçar uma resposta fácil. É para você sair daqui com uma visão mais adulta. O que o texto afirma, o que ele não afirma e quais são as leituras possíveis. E fica comigo até o fim, porque a virada desse episódio não está no tamanho da arca. Está numa palavra que a gente quase nunca presta atenção quando lê Gênesis. Vamos lá. A primeira coisa é tirar um mito do caminho. O texto nunca diz 2 de cada espécie do planeta. Isso parece detalhe, mas muda tudo. Em Gênesis 6 e 7, a linguagem é de cada tipo, segundo a sua espécie, de todo animal, de toda ave, de tudo que rasteja. E aí nasce a primeira pergunta. O que exatamente quer dizer espécie ali? Porque a palavra espécie, na nossa cabeça moderna, vem carregada de biologia e classificação científica. Mas o texto bíblico é antigo. Ele descreve o mundo com categorias bem mais simples. Terra, água, ar, animal limpo e animal impuro. Doméstico e selvagem. Que rasteja, que voa, que anda. Então, antes de falar de quantidade, a pergunta real é: qual é o nível de detalhe que o texto está exigindo? E essa é a primeira pista. O texto não está tentando te dar uma planilha zoológica. Ele está te dando uma narrativa teológica com dados suficientes para você entender 3 coisas. 1. Deus julgou. 2. Deus preservou vida. 3. Deus recomeçou. Só que, e aqui que fica interessante, mesmo sem ser uma planilha, o texto dá detalhes demais para ser tratado como uma fábula qualquer. Ele dá medidas da arca, ele dá duração do evento, ele dá categorias de animais, ele dá a ordem de entrada e saída. Ou seja, não é desenho animado, mas também não é relatório técnico moderno. É exatamente nesse meio termo que a discussão fica séria. Agora, vamos entrar na parte que mais pega. Quantos animais, afinal? O texto diz de 2 em 2, em vários momentos. Mas também diz algo que muita gente ignora. Em Gênesis 7 aparecem instruções sobre 7 pares, ou só 7, dependendo da tradução, limpos e 7 pares de animais não limpos. Isso já mostra uma coisa. Não é simplesmente 2 e pronto. Existe uma lógica de preservação, sacrifício, continuidade. E aí vem o segundo choque para muita gente. A arca não precisava carregar o planeta inteiro. Ela precisava carregar vida suficiente para o recomeço do mundo humano daquele relato. Se você, no episódio do dilúvio, entendeu que existe debate honesto sobre o alcance do evento, global ou regional, então você entende porque a lista de animais também pode ser lida de formas diferentes. Tem leitura que entende como global. Tem leitura que entende como representativa do mundo habitado do texto. O que eu não vou fazer aqui é vender resposta de uma frase, como se fosse maturidade. Maturidade é olhar para o texto e ver o que ele permite. E agora entra uma pergunta que ninguém faz. Quem trouxe os animais até a arca? Muita gente imagina Noé correndo atrás de leão, elefante, urso e arrastando tudo na corda. Mas o texto joga a responsabilidade na direção oposta. Em Gênesis 6:20, o sentido é: virão a ti. E em Gênesis 7 aparece: entraram na arca, como Deus ordenara a Noé. Isso não resolve toda a logística, mas muda o foco narrativo. A história não é Noé, o domador do mundo. É Deus preservando vida do jeito dele. E isso nos leva à próxima camada: tamanho e capacidade. A arca tem medidas: 300 côvados de comprimento, 50 de largura, 30 de altura. Convertendo para medidas aproximadas modernas,
fica algo em torno de 135 metros de comprimento, 22 a 23 metros de largura, 13 a 14 metros de altura, com 3 andares. Isso não é um barquinho, é uma estrutura gigantesca, mais parecida com um grande caixote flutuante do que com um navio elegante. E repara no detalhe, ela não tem leme descrito, não tem vela, não tem remos. Ela não foi feita para navegar como exploradora, foi feita para aguentar. Então a pergunta cabia se divide em 3 perguntas menores. Cabia em volume, cabia em organização, cabia em sobrevivência. Vamos por partes. Primeiro, volume. Mesmo sem fazer conta mirabolante, o volume interno de uma arca desse tamanho é enorme. Se você compara com estruturas modernas de carga, ela se aproxima muito mais de um armazém flutuante do que de um barco de passeio. E aqui entra a palavra que eu te prometi no começo. Tipos. Muita gente imagina milhões de espécies, mas mesmo quem lê de forma bem literal geralmente entende que o texto está falando de tipos básicos, o que alguns chamam de kind, e não da lista completa e moderna de espécies. Isso é polêmico? É, mas é justamente porque as pessoas discutem isso sem definir o termo. O texto não dá um número, ele dá categorias. Então o que dá para afirmar com segurança é: a ideia de 2 de cada espécie moderna não é uma frase do texto, é uma interpretação posterior. 3 andares, uma porta lateral, uma janela ou abertura superior de um côvado. O texto te mostra que havia estrutura, compartimento, circulação de ar. E aqui entra uma coisa bem humana. Qualquer pessoa que já cuidou de animal sabe que o problema não é só espaço no chão. É rotina, é água, é comida, é limpeza, é separação, é risco. E o texto não romantiza isso. Quando o dilúvio começa, você não tem aventura. Você tem confinamento, o que nos leva ao ponto mais ignorado. A arca não foi um zoológico, foi um abrigo de preservação. E preservação não exige necessariamente o mesmo cenário que a gente imagina em visita a um zoológico moderno. Exige sobrevivência, que justamente é a terceira pergunta. Tá, mas e a comida? O texto diz que Noé deveria levar de toda a comida que se come. E isso abre 2 possibilidades simples e bem plausíveis dentro da narrativa. Muitos animais não exigem alimento sofisticado, exigem volume e constância. Grande parte do armazenamento pode ser seco e durável. Se você pensa nisso como um armazém, faz sentido. A arca não foi feita para ficar confortável, foi feita para atravessar um juízo. E agora a pergunta que sempre vira piada. E o cheiro? E o lixo? O texto não descreve isso, então a gente não inventa detalhe como se fosse certeza. Mas a própria estrutura de 3 andares e abertura superior sugere ventilação e divisão. E aqui é importante ter honestidade. Se alguém quer rejeitar a história porque não consigo imaginar a limpeza, isso não é argumento textual. É um limite de imaginação, que pode ser justo como dúvida pessoal, mas não é prova contra o texto. A discussão real é: o texto pretende que você entenda isso como possível? Sim, porque ele não apresenta como absurdo, ele apresenta como ordem. E aqui entra o ponto que, para mim, é o mais forte do episódio. O texto não está interessado em impressionar você com logística. Ele está interessado em mostrar obediência. A arca inteira funciona como um teste de coração. Porque pensa comigo, se você fosse Noé, a parte difícil não seria só construir. Seria segurar a rotina, segurar o peso do tempo, segurar o ridículo público, segurar a espera. E agora a pergunta que fecha a ferida. Por que Deus escolhe salvar por meio de uma arca e não por outro método? Porque a arca vira um símbolo vivo. Existe juízo, existe refúgio, existe porta. E chega uma hora em que a porta fecha. Isso fala com o coração humano de um jeito que uma explicação limpa nunca fala. E é por isso que essa história permanece. Agora, deixa eu amarrar o episódio com clareza, o que o texto realmente diz, em 3 frases. 1. O texto descreve uma arca grande com medidas e estrutura real. 2. O texto descreve animais entrando por ordem de Deus, em categorias e não como catálogo moderno. 3. O texto foca menos no como cada detalhe funcionou
e mais em Deus preservando vida e reiniciando uma era. E isso prepara o terreno perfeito para o nosso próximo episódio. Porque se a arca existiu, se ela pousou, se a narrativa aponta um lugar, então a pergunta inevitável é: existe evidência da arca no Ararat? O que é fato e o que é boato? Esse é o episódio 4 da nossa série. Agora, se esse vídeo te ajudou a enxergar a questão dos animais com mais seriedade, sem desenho animado e sem deboche, então deixa o like, porque isso ajuda demais o canal a alcançar mais pessoas. E se inscreve no Arca da Aliança, porque essa série está ficando cada vez mais profunda. E aqui vai um gancho importante que conecta com a outra playlist do canal. Quando a gente diz "o texto realmente diz", a pergunta inevitável é: qual texto? Qual tradução? Como esse texto chegou até nós? Por isso, depois desse vídeo, eu recomendo você maratonar a playlist A Bíblia por Dentro, Livros de Fora, Septuaginta e Manuscritos do Mar Morto. É ali que você entende a base do que a gente está chamando aqui de texto. E na sequência da série de Noé, te espero no episódio 4. Existe evidência da arca no Ararat? O que é fato versus boato? Fica com Deus e até o próximo vídeo.